Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Queridos, vamos hoje encerrar a sequência de vídeos sobre esse verso de Isaías 9, verso 6, que fala todas essas características do Messias, o Salvador que viria ao mundo. O profeta Isaías é chamado de profeta messiânico porque ele, de todos os profetas do Antigo Testamento, foi o que mais profetizou características que aconteceriam na vida de Cristo, de Jesus, o nosso Salvador. E aqui, queridos, já a primeira coisa que eu quero falar é essa última característica, príncipe da paz. Quando a Bíblia fala em paz, paz no hebraico, e o Antigo Testamento foi em sua grande maioria escrito em hebraico, é a palavra shalom. Já tenho falado sobre isso nos meus vídeos. E shalom tem um significado mais amplo do que simplesmente paz. É uma paz completa, é uma paz em todas as áreas. Então, shalom significa paz na questão dos relacionamentos interpessoais, questões familiares, sobre saúde, sobre questão financeira, todas as áreas que você pode imaginar. A shalom, que diz no hebraico, que diz na Bíblia, ela alcança todas essas áreas. Então isso já amplia mais o conceito de paz quando você lê na Bíblia, quando fala paz. E Cristo é o príncipe da paz, porque aonde ele entra junto a paz. O que eu quero trazer sobre paz? Quero trazer no Novo Testamento. Em João, capítulo 14, verso 27, nessa altura Jesus já estava preparando seus discípulos para a sua partida, para a sua crucificação e logo após a ressurreição e depois de 40 dias subir aos céus. Mas os discípulos foram preparados por Cristo em diversos sermões e em um trecho Cristo fala em Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, olha só. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo a dá, não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Olha só o que eu anotei nas minhas anotações sobre esse momento em que Cristo falou isso. Primeiro, ele falou que eu dou a minha paz, e a paz, essa paz que é a shalom, que é a paz verdadeira, que é a paz completa em todas as áreas, é uma paz que não se abala com as circunstâncias, é uma paz concreta, sólida. Vamos ver, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo, que de perseguidor se transformou em perseguido, e mesmo tão perseguido, passando por tantas necessidades, Paulo nunca perdeu a paz, Paulo nunca olhou para trás, Paulo nunca desistiu do ministério. Então aí nós vemos um exemplo do que a paz de Deus é capaz de fazer na vida de um cristão. Ele não se abala com as circunstâncias e continua sua caminhada firme com o Senhor, mesmo passando por vales de tristeza, ele se levanta, né? Outra característica, que a minha paz vos dou, disse Jesus, e não dou como o mundo dá. Ou seja, existe uma paz falsa, uma paz superficial, uma paz aparente. E infelizmente é isso que muitas pessoas vivem, uma paz de fachada, uma paz que não é verdadeira, ela não tem fundamentos, né? Então existe uma paz falsa, então não se deixe enganar, querido. Se na sua vida você pensar, Marília, mas na minha vida é uma paz falsa, as pessoas pensam que eu estou em paz, mas o meu coração é turbulento, é uma tempestade, dentro de mim é um turbilhão, não tenho paz, na verdade. Ou seja, falta Cristo. Sim, a pessoa de Cristo nos traz essa paz. Não dou como o mundo a dá, a minha paz vos dou. Jesus foi bem claro, claríssimo. Então, querido, abra seu coração para Jesus. Receba Jesus. Aceite Jesus. E se você, já aceitei, já me batizei e tudo, mas de verdade abrace a Cristo, convide Ele para ser seu amigo diário. E você vai experimentar essa paz que o mundo não pode dar, ou seja, ser humano não dá essa paz, mas Cristo, que é o príncipe da paz, dá essa paz. Outra coisa que eu anotei, que só temos essa paz verdadeira quando estamos alinhados com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Tem um versículo muito interessante
Colossenses, capítulo 3, verso 15. Olha só o que diz. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Esse é o famoso versículo que fala que a paz é o árbitro, é o juiz. Quando as pessoas falam, tem que tomar uma decisão, ore a Deus e que a paz de Deus seja o árbitro para guiar as suas decisões. Ou seja, quando nós estamos caminhando para o centro da vontade de Deus, e que temaço para um vídeo, hein? Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Então, quando nós estamos alinhados com as Sagradas Escrituras, em obediência às Sagradas Escrituras, quando nós estamos caminhando em direção ao centro da vontade de Deus, então, queridos, a paz de Deus, ela vai estar presente, essa shalom, essa paz concreta, essa paz que tem fundamentos, essa paz que o príncipe da paz nos traz. E outra coisa que eu anotei, queridos, um exemplo prático de pessoas que não estavam em paz e Cristo chegou trazendo paz. Em João, capítulo 20, a partir do verso 19, eu não vou ler porque é um texto bem extenso, mas João 20, do 19 em diante, mostra um período que Cristo já tinha morrido na cruz, já tinha ressuscitado, mas ele ainda não tinha aparecido para todos os discípulos. E todos os apóstolos estavam trancados numa sala, numa casa, trancados com medo dos judeus, porque, claro, eles pensaram, crucificaram o mestre, qualquer hora vão vir crucificar a nós também. Então eles estavam em pânico, presos, sem paz. Só que aí Cristo apareceu, atravessou aquelas portas trancadas e, queridos, pensem bem comigo, andou sobre o mar, multiplicou pães e peixes, ressuscitou mortos, curava todo tipo de enfermidade. Uma porta trancada não era nada para ele, né? Então Cristo atravessou as portas trancadas e disse, paz seja convosco. Ou seja, shalom seja convosco. Essa paz completa, essa paz verdadeira, essa paz que só o Senhor dá. E ali Cristo deu instruções aos discípulos e faltava Tomé. 8 dias depois, Tomé estava junto com eles. Cristo apareceu novamente. Vejam que depois que Cristo ressuscitou, Cristo aparecia, depois saía, depois voltava. Cristo agia diferente depois da ressurreição. Então, Cristo apareceu de novo e falou a mesma coisa. Paz seja convosco, shalom seja convosco. Então, muitas vezes nós podemos viver assim, trancados nos nossos medos, nos nossos traumas, e por isso que eu amo tanto essa palavra. Como às vezes psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, vivemos trancados nos nossos pensamentos limitantes, nos traumas do passado, coisas que nos feriram há trocentos anos atrás, ou ontem, seja lá o que for, que nos tranca, e de repente Cristo atravessa essas trancas, e quando Ele aparece, quando a sua presença vem, shalom seja convosco. Então que através desse vídeo, querido, se você se sente assim, numa paz de fachada, numa paz aparente, seu coração está angustiado, que Cristo entre e atravesse essas trancas do orgulho, essas trancas de querer manter a aparência, ou essas trancas de traumas, essas trancas do vitimismo, essas trancas de seja lá o que for, e que Cristo possa ministrar essa paz verdadeira, o príncipe da paz. Acho que a primeira coisa para vivermos realmente essa paz é renunciar ao pecado, abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus, estarmos alinhados, como diz em Colossenses, que a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz em vossos corações, e a partir daí, Cristo vem e traz a sua shalom, a sua paz completa. O ser humano não pode dar, o mundo não pode dar. E lembremos, queridos, ela é um elemento do fruto do Espírito. Há 2 anos atrás eu fiz uma série sobre todos os 9 elementos do fruto do Espírito. Ai, eu era tão magrinha naquela época quando eu olho os vídeos. Bom, mas queridos, essa paz verdadeira, ela frutifica em nós como elemento do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz. E aí vai, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Queridos, essa paz verdadeira, quando Cristo nos alcança com essa paz transborda para o próximo. Então, para terminar aqui na sua vida, a paz de Cristo venha, a paz de Cristo te cure, te sare, e que a paz de Cristo transborde sobre a sua vida. Feliz 2025!
Finalmente terminei a sequência dos vídeos sobre Isaías 9. E que a paz de Cristo venha sobre todos nós. Shalom!